Muito obrigado, professor Onofre. Estamos chegando ao final do evento. Eu gostaria, antes, de abrir a palavra 3 minutos, exatamente, para o professor Eurico de Santos, pediu para fazer algumas considerações em relação a algumas questões sobre a PEC 45. Também o deputado Raul havia me pedido a palavra 110. Depois, nós vamos oferecer um coquetel aqui ao lado, onde foi o coffee break. Esperamos todos vocês. Mas, antes de encerrar, eu queria passar a palavra para o ilustre professor, a quem eu estimo tanto, professor Eurico de Santos. Obrigado. Bom, enfim, eu não tinha pedido a palavra, mas, fazendo considerações finais, acho que a gente está num grande momento histórico importante. Eu sou professor há 25 anos. Há 5 anos atrás, eu fiquei com vergonha de dar aula para meus alunos, porque eu já não enxergava mais justiça no sistema tributário, eu não conseguia explicar ICMS, ISS, PIS/COFINS, não enxergava a legalidade, que é do princípio fundamental do direito tributário, e não enxergava a federação, nossa federação de papel. O que a PEC 45 está propondo, depois de 5 anos de debate, na verdade, é uma reestruturação do sistema. Não adianta mudar o ISS, mudar o ICMS, tornar não cumulativo, mudar o PIS/COFINS, sem eu fazer conversar o ISS, o ICMS e o PIS/COFINS. 80% da economia hoje é serviços. Se eu não dou crédito para serviços, a gente compromete as exportações e compromete o ambiente de negócios. Então, tem que criar uma nova federação e dando consciência que os 3 entes não têm que brigar entre eles. Eles têm uma base comum, que é mercadorias e serviços. Então, eles são uma grande sociedade, uma grande SA, que vão dividir a maior base tributária do Brasil, o maior faturamento, que é 750 bilhões, entre eles, da forma que eles quiserem definir no comitê gestor. Eles se tornam irmãos, vão cobrar isso de forma cooperativa, num verdadeiro federalismo cooperativo, em que cada um vai poder exercer o seu poder. O Nordeste ganha, Mary Elbe. A proposta dos estados surgiu numa reunião do Concefaz do Nordeste, porque quando eu faço a mudança da origem para o destino, os estados que mais ganham são os estados do Nordeste. Daí porque os estados do Nordeste pediram para reduzir a transição de 20 para 10 anos. Então, foi graças ao movimento do Nordeste, começou ali com o Décio Padilha, que veio para o Brasil Central e veio para o Sul-Sudeste. Então, acho que nós temos, para encerrar, nós temos 3 grandes bases tributárias: patrimônio, renda e consumo. Patrimônio e renda não prejudicam o ambiente de negócios. O que prejudica o ambiente de negócio e compliance é essa divisão de 3 cabeças, de União, Estados e municípios, estarem cobrando o mesmo tributo. Então, um grande desafio é esse. A PEC 45 não pretende resolver todos os problemas do mundo, mas só quer resolver esse problema para criar ambiente de negócios. Se eu não crio, eu só reduzo pobreza se eu aumentar a riqueza do país. Então, a ideia é criar ambiente de negócios, dar transparência para o contribuinte. 25% é muito? É, mas é a real. É isso que custa o sistema tributário. E por que é tão alto? Porque não é transparente. Quando eu vou tributar patrimônio, todo mundo chia. Quando eu vou aumentar a renda, MP 232, todo mundo chia. Então, joga dentro do patrimônio, aumenta, André, a acumulatividade, e aí eu aumento a carga tributária. Então, esse é o preço que a sociedade tem. Quando eu der transparência, que é 25%, perdeu o Playboy. Porque eu vou começar agora a discutir tributação de dividendos, tributação sobre a renda e tributação sobre o patrimônio e exercer, assim, cidadania fiscal, que é o que é fundamental e necessário para o Brasil. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Eurico. Quando eu falei que pediu a palavra, era o deputado Raul, que estava aqui ao meu lado, havia pedido para fazer considerações finais, eu achei correto passar para o autor, para aquele que trabalhou na PEC 45 de forma tão intensa e também para a PEC 110. Eu, quando cheguei à Prefeitura de Cambé, eu sonhava, isso foi em 1983, que o Brasil seria primeiro mundo em 20, 30 anos. E cheguei à Prefeitura no final da crise econômica de 81, 2 e 3, com 16% de emprego, 42% de indústria quebrada. Vivi as crises todas nesses 38 anos. Cheguei a Curitiba em 87, na Constituinte, participei do Plano Real, de todas as leis. O fato que nós fizemos uma abertura política e não vencemos. Não era o problema só político. E o problema político continua.
Fizemos a estabilidade econômica, mas não fizemos o complemento das reformas. O que impede um país, o que muda o governo aqui, nos Estados Unidos, em qualquer país do mundo, é a economia. Como diz o assessor do Clinton, a economia é estúpido, que tira presidente, que derruba. A raiva, o ódio do povo nas ruas é a economia. A baixa renda, a média, todo mundo perdendo. Até os ricos perderam nessa crise. Então, eu digo assim, a PEC 110 e a 293 tem tudo o que foi falado aqui, porque ela é fruto de um amplo entendimento nacional de muitos e muitos anos. Eu acumulei todo o conhecimento da Câmara, do Senado e da Constituinte dos últimos 32 anos. É a simplificação radical, porque tem que ser feito completa a asepsia da base de consumo. O nosso IVA é o IVA da diretriz europeia, professor. Nós pegamos a diretriz europeia. Estudamos todos os IVAs do mundo, com a consultoria da Câmara, do Senado, ouvimos todas as entidades do país, a OAB Federal, estive lá, então ouvimos. Chegamos ao texto, o imposto de renda, o que dá para fazer na Constituição é um comando para que já tem, melhorar o comando, para que o governo nunca mais aumente imposto de consumo, e ao aumentar imposto tem que aumentar imposto de renda. E deduzir do consumo, porque ele também não poderá ter a prerrogativa de aumentar imposto de renda sem diminuir o consumo. Ele deve aumentar imposto de renda na lei complementar, não na Constituição. O imposto de patrimônio, nós colocamos vários comandos para melhorar a eficiência e a eficácia da arrecadação. Então, eu acredito que o modelo que montamos vai fazer do Brasil uma economia pujante, vai crescer a 7% ao ano, porque nós estamos reprimidos. Com certo sistema tributário, o Brasil, em 10 anos, vai crescer 80%. Nos últimos 10 anos, os emergentes cresceram 93% dos seus PIBs, e o Brasil, só 10%. Nós vamos levar 90 anos para comparar com eles. Então, as correções que são feitas, aqui as sugestões poderão ser encaminhadas para mim, para o senador, para o 45, e eu estou de braços abertos. Ideia boa. O professor Miguel Aburrab trouxe e absorvi. Cobrança eletrônica. Devolução do imposto para baixa renda do Giovanni, lá do Rio Grande do Sul, ele que bolou isso, há 2 anos e meio, adotei. Então, todas as boas iniciativas. Eu sou o pai da microempresa do Brasil, porque eu fiz a lei. Eu que fiz a lei do Super Simples. Eu relatei a lei. E digo, para concluir, a Lei Candir, o Brasil exporta 100% e importa 80%. Teoricamente, hipoteticamente, se ele exporta 100%, vamos dizer que tem os 12% de alíquota, que era 11% e 12%. Óleo decomado e 12%. Perde 12%. Ele importa 80%. Quanto que você tributa 80%? Com 18%. 18% de 80% é 14%. Então, a operação global é superavitária para os estados. O que não existe é a compensação para os estados exportadores líquidos. E eu estou procurando resolver essa questão, juntar o fundo que está na lei e o fundo constitucional. E ali é só dar uma turbinada, que eu acabei de ver a balança de Minas, aqui o ano passado, ela é deficitária, como é do Pará, como é de outros estados. Então, é isso que nós temos que fazer. A crítica, ela é feita, eu a faço há muitos anos, quer dizer, é a primeira vez que eu sou relator da PEC de reforma tributária. Eu fui relator de um monte de leis, fui autor de um monte de leis, até da lei de ISA é de minha lavra, né? A antepenúltima e a última é de minha autoria. Então, tive muitas leis. Então, agora, por favor, advogados do Brasil, professores, titulares, mestres, doutores, pós-doutores, ajude a ajudar o Brasil. É isso, ok? São Paulo tem 22% do ISS, tem 7% do PIB e 5% da população. Por que ocasionou essa distorção? É a mesma distorção que tem a cobrança do serviço versus os bens. Nós vamos ajudar a consertar. São Paulo ficou de devendo os prefeitos de capitais e grandes cidades de mandar uma proposta de um gatilho. Não acredito em perdas no futuro. Já disse isso para você, Macedo, para todo mundo. Mas, se houver, vamos colocar um gatilho, havendo perda daqui a 16 anos,
vai ser compensado. Então, é isso que nós temos que resolver. Vamos para a parte final do jogo. Isso acaba dia 15 de dezembro. Daqui 75 dias vai estar aprovado na Câmara e no Senado. Não acredite quem fala que não. E acredito no Brasil, ele vai crescer. O ano que vem vai crescer 3,6%. Eu vou ser muito breve. Antes de falar, eu quero dizer que eu acredito no Brasil e que eu quero o melhor para o Brasil, como brasileiro que sou e como brasileiros que são meus filhos e que, se Deus quiser, aqui vão morar para todo sempre. Nós vivíamos um paradoxo. Nós temos uma Constituição extremamente analítica, uma Constituição que vai no detalhe do sistema tributário, uma Constituição cujo capítulo do sistema tributário nacional, se vocês contarem as palavras, e eu já o fiz, usando o Word, obviamente, é do tamanho da Constituição norte-americana inteira. Nós temos uma Constituição que reparte as competências de forma rígida entre União, Estados e municípios. Nós temos leis complementares de normas gerais que aclaram o texto constitucional e o princípio da legalidade em matéria tributária, que exige o debate parlamentar e a veiculação do tributo por lei, que passa por todo o processo de discussão na sociedade. Tudo isso prova que, historicamente, no nosso país, palavras positivadas na Constituição e na lei não necessariamente trazem os resultados esperados pela sociedade. Portanto, em minha opinião, com a qual ninguém precisa concordar, a maior reforma tributária que se precisa no Brasil hoje é a reforma do respeito ao texto constitucional positivado, que deve começar no Supremo Tribunal Federal e que, se assim não for, pode ser feita pelo Constituinte derivado, aclarando e trazendo aos trilhos aquilo que a Constituição muito claramente fez, muito acertadamente pensou, e apenas não teve o efeito prático desejado, porque no momento da aplicação houve um distanciamento, um hiato entre o que estava previsto e o que lá, na ponta, o contribuinte e o agente da fiscalização estavam fazendo. Portanto, a minha proposta é encurtar esse ato e aproximar a realidade do texto já positivado. Essa, sim, a meu ver, é a reforma que traz menos atritos, menos incerteza e solução mais célere para os problemas que afligem a todos nós que amamos esse país. Muito obrigado, Márcio. André, muito obrigado. Professor André. Secretário Luiz Cláudio, muito obrigado. Professor Onofre. Deputado Rauli, muito obrigado. Se comportou super bem aí com o tempo. Professor Eurico Dessante, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. É uma dedicação de muitos anos que a gente vem acompanhando, seja do deputado Rauli, seja do Bernardo Api, junto com o Eurico Dessante. É um trabalho aí realmente incansável, percorrendo o Brasil, tentando demonstrar qual que é a nova realidade, se estamos diante de um sistema à beira da falência, o que nós precisamos, qual que vai ser o próximo caminho, os horizontes para um país competitivo, uma indústria competitiva, um setor de serviço competitivo. Então, é nisso que nós apostamos. E mais, convido os senhores também a terem uma participação mais ativa no Congresso, uma participação apresentando emendas, cobrando dos parlamentares, porque nós temos um desenho, nós temos uma proposta, ela precisa ser melhorada e estamos em tempo para melhorar. Ainda estamos em tempo de apresentação de emendas e de consertar eventuais ajustes para um país mais competitivo. Agradeço do fundo do coração, muito obrigado, e vai ser oferecido o coquetel agora
pelo escritório